Fala, neófitos e neófitas, sejam todos muito bem-vindos a mais um Engenharia de Quinta, onde a única coisa que é de quinta aqui é o dia que passa a bagaça, toda quinta-feira, quando é gravado. É sempre gravado. Porque às vezes a gente não tem estoque e deixa de postar essa porra. Mas, brincadeiras à parte, aqui você sabe que tudo é de primeira, principalmente os convidados. Eu sou o Léo Cantrell, aqui do meu lado tem Lili, minha Olá. irmãzinha. Tudo bom, galera? Deixa eu te falar. A gente sempre grava, só que aí às vezes a gente pega uns trabalhos, porque a gente também trabalha. Não, o entendeu? pessoal acha que a gente é O youtuber. pessoal acha que a gente é YouTube, que a gente só faz isso aqui. Mas a gente tem o Bruno lá, lembra do Bruno? É. Então às vezes a gente pega uma semana de trabalho, não grava, Uma semana? um mês mês de trabalho, aí não grava, aí não tem estoque, aí vocês ficam meio que sem episódio, aí a gente faz um hiato ali, mas é bom que vocês não enjoam da nossa cara, Exatamente. não é verdade? É isso aí. É isso aí. E se você enjoou da nossa cara, não tem problema, não precisa ver a gente no YouTube. Vai lá no Spotify, você ouve só a nossa voz maravilhosa e a voz dos convidados, falando dos assuntos. Então a gente também tá no Deezer, a gente também tá na Amazon Music, a gente tá em vários streams, é só ir lá no Linktree do Instagram. Vamos entrar no Kawaii. No Kawaii, estamos no TikTok, a gente, cara, no TikTok tá maneiro, tá um monte de cortezinho Vários legal cortes, lá. Estilo TikTok mesmo, bem rapidinho, só pra poder te instigar pra você ir lá no Pílulas de YouTube conhecimento lá. assistir o episódio, exatamente. Pílulas de conhecimento. Não deixa de dar seu like, de compartilhar, ajudar a gente a difundir aí o nosso programinha. Meu Deus. E se você quiser ajudar a gente aqui contribuindo com a Marmitex? Lembrando que a gente está de dieta esse ano Marmitex 2024. Promessa, eu juro pra você. Entra em contato com a gente, entra lá no nosso perfil, tem também um e-mail aqui na descrição do e-mail. A gente vai ter o prazer de expor seu produto. Não precisa ser ligado à engenharia, pode ser ligado a qualquer outra, desde que seja bom. Aí Sim. a gente não vai botar coisa aqui faremos de merda. um critério de seleção. É só o nome que é engenharia de não. quintos, coisa que tem que ser de primeira. Que a gente apresenta, que a gente consome. Exatamente. E temos aí os nossos patrocinadores que acreditam, né? Sim. Sempre contribuem com a gente aí com alguma coisa. Que o primeiro deles é Madureira Facas, estávamos falando aqui agora dele. Que a produção dele tá aumentando. E, pô, o cara tá muito bem, ele faz serviço de primeira, personalizado. Manda lá o seu projeto, é faca, Cutelo, canivete, machadinha, personalizado. tudo Grava que ele seu fez. Espada nome. também você tem. Pô, manda lá de presente pra alguém que você gosta. Eu vi que um dia ele fez até uma garrinha de destrinchar a carne, não tem? Ele fez uma garrinha de destrinchar. Entra lá. No perfil do Instagram dele tem várias dicas. Ele dá dica pra quem tá querendo começar e tal. Ele mostra lá como é que é o processo de produção dele. Vai ser bem legal. Entra lá no Madureira Facas, que é garantido de serviço bom. Também temos ali o Bruno da Rusticano. Sim, O cara que vai, o castor, ele vai lá na mata, ele arranca a árvore com o próprio punho, assim, Não, carrega mentira. a tora, aí na unha ele faz aquelas peças maravilhosas. No sonho do Léo é assim, na realidade, não Na realidade, ele tem uma linha de produção boa e tal. Também faz projeto personalizado, tábuas, madeiras, mesas, cadeiras, tá com outros produtos diferentes lá de decoração também. Ele fez um pergolato no Natal, ficou top. Verdade. Quem acompanhou lá na rede social dele fez um pergolato na área externa pro Natal, maravilhosa. Madeira de primeira, tudo legalizado. Ele também faz móveis, né? Só que móveis planejados aí não atende no Brasil, porque aí você tem que, né, fazer medição e tal. Ainda, né? Talvez um dia ele vá. Tomara que consiga atender no Brasil. Mas também atende todo o Brasil com produtos que dê para fazer sob encomenda. Também temos o Bruno da Intriger Fundações. Esse daí ligado na engenharia mesmo. Bruninho tá pocando lá em Sampa, no Brasil, no Sudeste, né? No Sudeste ele tá pocando, tá com muito serviço aí. A Intriger Fundações é especialista em fundações aéreas contínua, na manutenção em máquinas e equipamentos de fundação, dá consultoria para projetista, dá consultoria para não projetista, dá consultoria de futebol, faz tudo. Inclusive fundações. Então, entre em contato lá com o Bruno. É multidisciplinar. A empresa fica em São Paulo, atende prioritariamente a região Sudeste, mas também dá consultoria para todo o Brasil. Beleza? Marmitex pago. Marmitex de O saladinha. Pix tá ali embaixo, tá, galera? Vamos pro nosso convidado. Nosso convidado é figurinha repetida aqui no canal. Graças a Deus, demorou pra vir, mas veio. Tem que aproveitar as Não férias. pode ser anual, não, hein, velho. Tem que aproveitar as férias. Não, o cara trabalha no Brasil inteiro. A gente tirou ele das férias dele. Olha que coisa. Nós somos privilegiados. Tirei né? ele lá da praia. Eu tava lá na praia e falei, não, passa aqui rapidinho. pra gente bater mais um papo. A gente tá aqui com o Alexandre Lemes. Alexandre, ele é analista de infraestrutura do Ministério de Gestão e Inovação de Serviços Públicos, pós-graduado em Auditoria, Avaliação e Perícias de Engenharia, MBA em Orçamento, Planejamento e Controle na Construção, pós-graduação em Arquitetura e Cidade, perito avaliador,
Professor do curso de pós-graduação na área de engenharia diagnóstica e engenharia de avaliações de imóveis. E atua na coordenação geral de avaliação da Secretaria do Patrimônio da União. Dei uma prensada aqui no currículo, senão é muita coisa, gente. Tá. Aí você quer saber o currículo inteiro, você volta lá no episódio, que eu não sei qual que é agora, mas depois a gente vai 30 deixar na brincadeira, não sei. Não sei qual que é o número, não. Mas vamos botar lá. no card, Lia, que você falou que ia botar os não cards. Não existe card, não sei botar esse negócio de card, entendeu? Porque, como eu falei, eu não sou youtuber. Então vai ficar sem card. Você procure lá na... Porra, grossa. Calma, Morena. Vai ver lá a foto maravilhosa do Alexandre e falar, olha esse aqui. Depois você até me fala nos comentários qual que é. Você não é assim, não, Moreno. Já. Calma, Moreno. E aí, velho? Olha, vocês são engraçados, né? Eu tenho que dizer isso, né? Vocês são engraçados. A gente tenta trazer com leveza, pô. Exatamente. 2024 começando, né? A engenharia tem que ser levada assim também, né? Senão não tem graça, né? Porra, cara, se a gente ficar... Como a gente já tá no segundo episódio com você, a gente tem que falar a verdade. Se a gente ficar fazendo muito proselitismo, coisas de ficar adornando demais, a pessoa se afasta. O conteúdo fica chato. Só que o negócio é muito técnico, muito técnico. Porra, aí, caralho, não tem como... Pô, igual no episódio do Fábio Maurício que a gente foi falar sobre incêndio. Porra, aí não dá pra ficar brincando com um negócio desse. Não dá. Mas na avaliação de imóveis... Mas na avaliação de imóveis a gente consegue... A avaliação ela tem muito disso, né? Primeiro quero agradecer vocês pelo convite. Assim, imagina. Ainda estou de férias. Remuneradas, graças a Deus. É uma coisa, que é bom. Coisa linda. A gente vai falar um pouco disso também, né? Vamos, no trabalho hoje. Não das minhas férias, mas de maneira geral. De como arrasta pra cima. Como é que faz pra você ter férias remuneradas? Férias remuneradas. Trabalhando com avaliação de imóveis. Falando de uma contramão, né? Do que hoje a gente vê, né? No mercado e tudo mais. Dessa coisa do empreendedor, né? De você querer ser um empreendedor nato. E às vezes as pessoas não têm esse perfil, né? Mas a engenharia é uma engenharia de avaliações, principalmente, que é essa que eu tô militando nos últimos, sei lá, 10, 12 anos aí. Mais diretamente, eu acho incrível o que a gente tem, por exemplo, de network que a gente faz, e o fato de eu estar de férias aqui, estar aqui com vocês, é algo que começa de forma meio despretensiosa e tudo mais, e vira uma amizade, né? Lembra a última vez, o Léo, ele esconde alguns episódios, mas a gente já se encontrou disso depois. Ele fala de um jeito que você não está. A gente já se encontrou no Cobreap do ano passado. Sim. Ano passado, Léo. Caralho, bicho, ano passado. Já faz muitos meses já, né? Foi julho? Setembro. Faz tempo. Você vê, né? Olha só. Então... Botafogo era primeiro lugar ainda. Eu não vou esquecer, gente. Eu não vou esquecer. 15 pontos na frente aqui no momento. Merda. Mas que bom que a engenharia possibilita isso. Eu quero agradecer vocês pelo convite e dar os parabéns, que os episódios estão ficando muito bons, viu? Muito bons. Obrigado. Estamos tentando caprichando, né? Isso que é bom. E assim, a avaliação, você fala disso, eu acho que é porque como pode ser transitoriamente, você pode atuar realmente em todo o Brasil, a gente acaba trocando mais ideia mesmo com todo mundo que tá aí. Porque, por exemplo, se você for fazer um serviço no Ceará, pô, cara, se você for lá sem conhecer, você não vai conseguir fazer. Você tem expertise, você estuda, beleza, tal. Mas se você não conhecer as especificidades lá, você patina. Então você acaba tendo esse convívio com grande parte do pessoal. E eu acho que o IBAP também traz essa congregação, vamos dizer assim. Né? Exatamente. Eu sou entusiasta do IBAP, né? Eu saí do IBAP do Amazonas, fiquei lá uns anos, mas tô no grupo do IBAP do Amazonas ainda, de muitos colegas. Aliás, grande abraço para todos aí, que eu sempre mando, eles gostam do podcast de vocês também. Alguns colegas lá sempre estão falando sobre isso. E você tocou no assunto não só quando a gente vai para outros estados, mas mesmo no próprio estado, tem colegas, às vezes, que conhecem muito mais uma região do que você. Aqui a gente tem casos muito específicos de gente que atua mais no norte, atua mais no sul, atua mais na região central do estado, atua mais na região metropolitana.
E direto eu tenho contato com alguns colegas aí ibapianos aí que me dão um socorro muitas vezes. Ibapianos. Colegas Gostei, ibapianos. vou É, usar. são os nossos colegas. Vou dar ideia lá pro presidente fazer Não, somos ibapianos. mas você tem que fazer uma. Eu acho que isso Camisa é do legal. churrasco. Se eu não me engano, a Camila veio aqui numa entrevista aqui com vocês com a camisa do Ibape. Foi mesmo, Veio. foi É, ano passado. eu comprei a camisa. Eu tenho que entrar no Eu projeto tenho essa Fitness também. para poder usar também. Eu comprei lá também. Eu só não Comprei comprei lá. aquela. O Léo Você trouxe comprou pra quê? mim. Eu trouxe Eu comprei aquela as outra. duas, Eu comprei as duas lá, o Pô, o Apollo Cobraco e o. Ixi, o Cobraco foi bom, velho. Parabéns. Vou mandar para André Pô, depois lá. André merece todos os aplausos. Eu gostei Marcos muito. Mansur, que agora é presidente, tem que Uhum. respeitar com o presidente do Ibape São Paulo lá. Mas parabéns para eles, que foi um evento, sim, foi impressionante. Impressionante. Eu gostei dos painéis. Muito bons. Vários painéis de coisas que estão vindo para engenharia de avaliações que eu nem imaginava que estava acontecendo. Mas que a gente vamos poder falar aqui. Eu gostei muito. E, assim, a minha perspectiva é que o mercado em si melhore. Nós tivemos... A gente sempre vai falar da pandemia como referencial, mas realmente é algo que deu uma travada, porque Sim. a avaliação depende da economia, né? Até porque nós temos a cultura de dar imóveis com garantias reais a empréstimos, transações, compras, enfim. E aí precisa do engenheiro de avaliações, engenheiro arquiteto de avaliações. A minha expectativa é que realmente o mercado, para a gente que atua dessa área, dê uma alavancada. Porque eu tenho visto, não sei você, eu tenho visto que as coisas estão ainda meio nebulosas, Meio devagar, né? devagar. Eu vejo uma movimentação do setor público, acho que precisa movimentar, Uhum. mas o mercado em si, como é que você tem visto? Você que anda pelo Brasil. Então, são esses dois pontos que você colocou assim, meio que de forma pontual, de forma meio aleatória. O setor público e o setor privado estão bem distintos hoje, tá? A gente tem um encaminhamento de vários projetos que deveriam ter acontecido, já não aconteceram e ficaram para o segundo ano agora, Uhum. num planejamento estrutural, estou falando em nível de governo federal. Uhum. Uhum. Então, muitas coisas vão acontecer nesse segundo ano vinculados à avaliação de imóveis, por exemplo. Uhum. Você falou na parte técnica, perfeito. Todos os imóveis que são dados como garantia precisam dessa avaliação e acabou dando uma travada muito grande nisso. O fato de não ter tido uma velocidade muito grande no desenvolvimento, no desempenho do Minha Casa Minha Vida ao longo dos últimos 5 anos, Sim. eu acho que isso foi o que mais impactou. Também acho. Uhum. Porque é o lance do upgrade que todo mundo quer dar em imóvel na sua vida. Você compra aquele primeiro imóvel e Sim. você dá um upgrade, faz um E segundo, faz um outro. terceiro e tal, até que um dia você está naquele apartamento bacana ou naquela casa bacana que você sempre sonhou. É natural isso. E isso deu uma diminuída. Sim. Eu costumo brincar, falar com os meus filhos lá. Meus filhos brincam comigo, até esses dias a gente estava falando, eles estão na fase aí de 20 e tantos anos, que eles são de uma geração, olha, você vê como é, que eles já estão já com o sentimento de que eles não vão ter esse tipo de posse, Uhum. sabe, de propriedade. Eu não vou ter mais um apartamento, não vou ter mais uma casa. Eles têm essa sensibilidade que eles não vão ter, Uhum. que eles vão sempre viver de aluguel. Isso eu não sei se é legal ou se é ruim. Não sei se é uma cultura que talvez venha a se estabelecer ou não. Para mim, eu particularmente acho ruim. Eu não sei para a economia. Uhum. Isso é muito reflexo principalmente desses últimos anos, onde não teve uma movimentação muito constante em imóveis para atingir essa classe mais baixa da população. Uhum. Então, e digo essa classe mais baixa, mesmo as pessoas que estão começando a entrar no mercado, eles têm que se inserir de alguma forma em imóveis mais baratos, que precisam de uma avaliação e tudo mais. Uhum. Nós temos uma dificuldade muito grande hoje no Brasil de encontrar terrenos com infraestrutura boa, suficiente para fazer Minha Casa Minha Vida, por exemplo. Isso aí, uma dica também para quem é loteador e tudo mais, de pensar nessas grandes áreas, não só de fazer lotes pequenininhos e tudo mais, mas fazer infraestrutura de equipamentos maiores, por exemplo, também, né, de prédios para incorporação e tudo mais. Talvez seja um caminho. E o poder público local também levar esse tipo de equipamento público, de infraestrutura, para que outras áreas do município possam atender de forma adequada esses projetos, porque a gente não tem áreas boas. O Brasil tem muita área, mas áreas dentro de uma regulamentação técnica para que se insira um projeto desse, elas estão cada vez mais escassas. Então, esse é um problema. E não estou falando de
locais no centro-oeste ou no norte, ou Tudo que eu tô em vendo. todas as cidades a gente tem dificuldade em Uhum. encontrar isso, tá? Então, essas duas movimentações, o poder público tem que se mexer, e esse ano é um ano de dar umas mexidas nisso, e vai acontecer. Uhum. E o particular, ele acaba hoje tendo uma certa curiosidade. Então, que a gente percebe que já começa a ter uma movimentação do tipo, você trabalha com avaliação? Quanto que custaria para Sim. fazer isso? Porque o cara quer se preparar para dar um passo em saber quanto vale aquele imóvel dele, para ele ver se aquele imóvel tem condições de lhe dar como entrada, garantia para a aquisição de um outro e tudo mais. Existe ainda esse desejo. Só que ele está um pouco mais, segura a onda, que eu não sei o que vai acontecer. A gente teve uma tempestade de ideias aí num primeiro momento num governo diferente do anterior, que vinha com uma proposta diferente, então todo mundo meio que ficou, vamos esperar para ver o que vai acontecer? Talvez normal isso do mercado, né? A galera muito normal. Só que a gente não, os boletos não param, né? Esse que é o problema. Os boletos eles não deixam de chegar. Então, existe para nós, ibapianos ou não, né? Existe essa necessidade de que o mercado se movimente, né? A gente precisa disso para a gente criar as expectativas. Na contramão disso, as ações judiciais aumentaram muito. Bastante. As ações judiciais aumentaram demais. Sim. Tanto na parte de litígios, né? A parte de vara de fazenda, vara família, né? Isso. Separações movimentaram muito isso. Dissociações, pessoas que eram sócias desfazendo. E desapropriação. Desapropriação Correu muito. Correu bastante. É o que a gente mais tem visto. Pelo menos aqui no estado, o que a gente tem visto mais era mais essa parte. Teve uma questão que aqui na Grande Vitória meio que até ganhou um certo corpo, que é as partes revisionais de PTU, né? Que eu acho que a gente falou lá atrás, né? É verdade. Na primeira... Deu um X, todos se resolvendo em administrativo, alguns de grande porte, obviamente, indo para a justiça. Agora, tá nessa seara aí. Eu acho que, creio eu, não sei, que o credenciamento da Caixa aqui vai vir agora, acho que é esse ano, né? Não sei, deve ser esse ano. Deve dar uma movimentada, o pessoal vai começar a falar mais. E eu lembro que eu brinquei da outra vez pro pessoal, não se credeci na Caixa. Mas depois a gente vai falar um negócio aqui do porquê credeci sim. Hoje vai ser diferente. Hoje vai ser diferente. Se credencie. Então, assim, o que eu vejo é realmente isso, o público indo numa visão mais à frente de várias ações e o privado ainda a galera se segurando. A gente fez algumas coisas relacionadas à engenharia econômica, parte de avaliações econômicas, de gente reestruturando ou tentando adquirir ou dividindo certos negócios. Aí envolve avaliação de empreendimentos de base imobiliária. Sim. Loteamentos, mas muita desapropriação, cara. Então, e aí tem um terceiro ingrediente nessa história toda que eu vejo, além dessa questão do privado, essa questão um pouco mais amplificada da infraestrutura gerada ou dos negócios gerados pelo poder público, ainda existe uma terceira via que alimenta isso tudo, que é a questão da venda dos imóveis, que é o impulsionamento, né? O quanto está a atratividade dos imóveis, na verdade. A gente está vendo alguns movimentos aí que servem às vezes como merchan, mas às vezes eles atrapalham e fazem a gente ter uma análise um pouco mais amplificada da história. A Vitória é o terceiro município no país em valor por metro quadrado. É assim, por mais que Vitória seja um lugar bacana de se morar e tudo mais, você alçar a Vitória a um ponto desse aí significa que tem bastante especulação imobiliária também, né? Então a gente tem que ter um certo cuidado com isso. Se eu não me engano é Balneário e depois vem um outro município e já vem... Acho que vem essa Copacabana, eu não sei. Aí 24 a 25 mil reais o metro quadrado. Um absurdo. Assim, eu acho um valor exorbitante. E aí já vem Vila Velha logo na sequência. Eu falo, gente... e aí, nesse aspecto, aí Serra surge como uma oportunidade de negócio. Tipo, compra na baixa para vender na alta, que nós vamos ficar tão caro quanto eles. E eu acho que esse não é o caminho, né? A gente tem muitos imóveis aqui em Vila Velha, Vitória, na região, principalmente nessa região metropolitana, que são muito interessantes, imóveis muito bonitos,
lançamento cada vez menores, né? Muito bonitos e tudo mais, mas num valor muito exorbitante, né? Um valor que está, de certa forma, impraticável. Eu não consigo ver, por exemplo, um profissional, mesmo que seja no mercado e tudo mais, num financiamento a taxas que existem hoje, adquirindo um imóvel desse. Sim. Então, a gente tem que repensar isso. E o valor de mercado que se apresenta é um valor alto. A gente tem condições. Agora, se está vendendo na velocidade que deveria estar se vendendo, aí já é uma outra questão. Mas entende que aí a gente tem esses ingredientes aí que fazem o que impulsionem ou não a venda dos imóveis aqui na região, e isso incide diretamente no nosso trabalho de avaliação. Né? Que a gente não quer que vire tudo perícia judicial depois para... Né? Exatamente. Eu vejo assim, teve alguns lançamentos aqui que impactaram bastante nessa questão de valor de mercado, tanto por conta do porte, quanto do marketing, quanto de localização. Nós temos um emblemático Taj, Sim. que é monumental aquele ali. O próprio Highline que saiu um pouco logo pós-pandemia, poderia né? falar do Highline também. Já tá pronto, já tá. Mas o Taj, tanto pelo marketing quanto pela imponência. Tem o atrás do Shopping Vitória. O atrás do Shopping Vitória, aquele ali que Sim, o nome Reserva. Reserva. Aquilo dali também. Tudo que envolveu ele, tudo que envolve ele. Tem aquele lá de Bento Ferreira, que é o... Como é que é o nome? É um nome de uma pedra, eu acho. Não. É isso? Não sei, é o nome de uma pedra, enfim. Que eu acho que tinha até uma exposição de uma joia lá. Então, são empreendimentos de alto valor agregado. Muito alto. Muito alto. E que acabou trazendo um nível de especulação por demais muito grande. Eu acho, né? Eu tenho visto. E agora também a participação de lançamento. O que eu tenho visto também, muito lançamento de loteamento. É verdade. Vários loteamentos. Na Grande Vitória e na Franja. Que também estão impulsionando. Já tem o loteamento que vai sair ali em Vila Velha, que é junto com o Banco Opportunity. Aquele ali também é troço de doido. É um bairro inteiro, né? É o Costa Mar, enfim. E eu vejo que isso tá... A especulação é foda, né? O cara vê a coisa acontecendo, mas a gente não vê ainda comprando. Eu não vejo ainda comprando. Isso é bom para construção civil, maravilha, ok. Estão construindo, estão lançando coisas diferentes. Mas a gente fica bem assim, a gente que observa o mercado, estuda o mercado, a gente fala, caralho, bicho. Até pra onde vai, né? Até onde vai essa porra desse valor aí? Caralho, o negócio ali que varia 500 mil, 300 mil, 400 mil, já tá de 700, 800. É o poder do marketing, da especulação em cima, colocar pessoas-chave para ditar esse desejo, né, do consumo. Você traz figuras super importantes, você traz corretores, por exemplo, que são corretores youtubers e instagramers e caras assim. Os caras estão cada vez E aqui eu percebi hoje tinha um corretor que estava lá, parecido com outro corretor, já que tem uma foto lá na cabeceira da ponte ali, na ponte. Entendeu? Então, assim, virou meio que um padrão também. Você tem que ter aquele tipo de apresentação, fazer daquele jeito e tudo mais, para você ter um relativo sucesso. Tem que se apegar a determinadas coisas. É assim, talvez para esse público funcione. Eu quero, na verdade, uma produtividade maior. Então, onde eu vou atuar? É nesse mercado? Para nós, na avaliação, não estou falando como corretores de imóveis, não. Para avaliação, para nós, o que a gente precisa? De volume também. A gente não adianta ter uma avaliação por mês, a não ser que seja a avaliação. Uma avaliação econômica e tudo mais, você vai ter um período de 30 dias que você vai ficar envolvido num projeto multidisciplinar, uma equipe grande. Agora, um apartamento você precisa, adianta fazer um por mês? Não vai adiantar, você tem que ter vários, né? E aí volta aquela questão anterior. A gente precisa de ter impulsionadores, porque a gente tem inúmeros profissionais esperando para fazer a avaliação. Não é só o Léo, não é só a Lili, não é só o Alexandre. A gente precisa de ter um volume grande para atender a todos os colegas. Então, talvez seja importante ter esses lançamentos, essas coisas grandes para chamar a atenção, mas a gente tem que ter essa periferia acontecendo. A gente precisa de ter essa questão média sendo alimentada, porque senão a gente não consegue só alcançar a avaliação de imóveis desse tipo, porque não tem nem financiamento bancário na maioria das vezes para esse tipo de imóvel, né? Para esse perfil. E puxando disso daí, o que pode acontecer, chamando o Cobrapo, que eu vi, não sei se você teve a mesma percepção, eu vi que o mercado de avaliação agora está olhando
com mais cuidado e melhor apreciação as questões ambientais. Muito. Os painéis ambientais que tinha lá Tomaram muita força esse tomaram ano. muita força. Coisa que eu já não ouvia falar, avaliação baseada em crédito de carbono, Isso. não sei o quê. Avaliações de APA, PP De dentro de, APP. dentro de Isso. áreas urbanas. Aham. Então, assim, pode ser um caminho. É uma questão assim, quanto vale a floresta em pé, né? Eu, Uhum. quando morei lá no Amazonas, lá, e a gente via lá, eventualmente, discutindo isso, ficava um discurso até meio poético, né? De você falar, é a floresta em pé e tal. E existe uma força muito grande de madeireiros, principalmente do pessoal do gado, né? Do agronegócio lá, querendo transformar isso em pastagem. Existe, isso aí é notório. algo, não é poesia, não. E aí, quando você está fora, eu tive lá, vi algumas coisas acontecendo lá em comunidades tradicionais e tudo mais, e quando você sai de lá, aí você começa a enxergar, por exemplo, o custo que é, o que é você não ter uma floresta ou um maciço de vegetação nos centros urbanos. É aquela disputa que tem em shopping por aquela arvorezinha seca que tem para você estacionar seu carro. Isso, por que não podia ter né, isso acontecendo na cidade de maneira mais adequada? E não é só aquela coisa, é nascente, é um monte de coisa que tem. E isso foi muito discutido, o que o Léo falou no Cobreap esse ano, 2023. Agora, esses dias atrás, foi discutido muito isso, porque eles começam a perceber esse reflexo disso em perícias e tudo mais, o quanto isso foi danoso. Cara, dá uma olhada, o Rio de Janeiro tá travado lá, Avenida Brasil agora, não tem como passar, é problema ambiental. Cara, a Baixada eu tive uma semana antes lá. Nossa, eu vi o vídeo e mandei pra ele e falei, cara, coisa de dias você não estaria lá. Eu tava naquela rua que o motorista parou. Não tem aquela rua que o motorista parou e desceu? Era caminho pro local que a gente tava com trabalho. Cara, impressionante. D'água. Né? A gente aqui, a gente tá passando por um período que não tá chovendo tanto aqui, né? Daqui Porque a pouco começa. Mas São Paulo tá terrível, Rio de Janeiro tá terrível, né? Tem um monte de lugares aí, Minas, o Sul passou por problemas terríveis lá, alguma coisa a gente tem que fazer. De que esse ano pode ser que aconteça novamente. Sim, é porque é ninho, né? Agora é tudo extremado. É tudo extremado. Então, aí, óbvio que isso vai ter reflexo em avaliações e tem que ter alguma tentativa de falar assim, cara, vamos dar uma diminuída nisso? Ao invés de construir em 99%, vamos construir em 87%, vamos deixar 13% de um maciço aí, sem mentir. Sem sacanagem. Vamos fazer direitinho, porque a gente precisa disso, porque vai ficar insuportável. E eu vejo, por outro lado, empreendedores, às vezes, falando de empreendimentos que vão dar lucro para o loteador de 200 mil por 20 anos. Ao invés de 200 mil reais por mês por 20 anos, que ele tenha 185 mil por 20 anos, né? Ele não precisa ter 200 e tanto. Não precisa ir no máximo. A gente pode ter um certo conforto e melhorar as condições. É o que eu penso. Mas é o que a gente fala também. Se não for por força de lei, acaba não rolando isso, né? Então, mas eu tenho visto esse apelo. Não fazendo partidariamente, tem algumas coisas que estão sendo feitas pelos poderes públicos aqui na região e o pessoal tem falado, tá faltando mais árvore na praça. Abriu uma via aqui, tem que arborizar. Teve um impasse todo na Rio Branco para a implementação da ciclovia e tal. Assim, eu vejo que... Porque assim, a gente acha que... É minha opinião, tá? Posso estar errado, economistas podem me contrariar. A gente acha que a gente tem um controle do mercado. O mercado ele vai se moldando sozinho, à medida das especificidades. Pouco tempo atrás, quando você começou a ser vegetariana, não tinha muita opção. Não, tinha zero. Zero opção de restaurante, não sei o quê. As coisas... Tem bastante. Mas isso é extremismo de não sei o quê. Não, cara, acontece que já existiam pessoas que não gostavam de comer carne. Só começaram a se falar, começaram a se juntar. Não, hoje alguém observou. Vai ter opção. Alguém observou. Opa. Eu sei de gente que tem restaurante vegetariano que come carne. Sim. Mas tem como um nicho de mercado. Exato, é um nicho. nicho, A mesma coisa no mercado imobiliário. Eu tenho observado isso da parte ambiental e é maior curadoria. E também maior... As pessoas estão ficando cada vez mais antenadas. Antigamente você chegava e instituía uma APP numa área privada, o cara deixava de lado. Não, agora peraí, não. Eu vou receber quanto por isso aqui, vocês estão instituindo aqui? Eu sei da minha consciência social de ter esse bem aqui que eu tenho que precisar. Mas e aí, o dispêndio é meu.
Então tá tendo uma outra ótica para a avaliação disso daí. Eu vi vários mecanismos lá no Cobreap, quem conseguir ter acesso aos papers lá, cara, várias formas assim de avaliação ambiental, que eu falei, caralho, bicho, eu sou burro, não aliás, sei. Semana passada que os anais do Congresso foram liberados. Foi liberado para baixar. Inclusive tem coisa nossa lá. Tem coisa... Um negócio de Vitória. Um negocinho lá, né? Um negocinho bobo. Não, mas assim, Conta pra gente. A influência da planta de valores do município de Vitória na avaliação dos imóveis da União. Foi um estudo lá, um estudo que eu fui fazendo lá, para ver o quanto essa diferença, né, de valores. Estudo Bento Ferreira, quanto valia o metro quadrado, os imóveis da União lá. E quando eu falo de imóveis da União, não é imóvel público de administração pública, não é isso. É um imóvel que tem, de alguma forma, uma inferência da União. São não os terrenos de marinha, mas terrenos que têm alguma inferência da administração pública. Então, esses imóveis lá, o quanto a planta de valores ela está associada ou dissociada disso, quanto que ela caminha, a utilização da planta é adequada. E o município de Vitória tem uma planta adequada. Não estou dizendo que ela está atualizada. Diferente, é uma planta adequada para a avaliação. Ela é uma planta que ela sugere que onde tem um valor maior é um lugar que tem mais... correlação. Então, é mais ou menos seguindo nessa linha. Algo básico para quem trabalha bastante com avaliação, mas você mostrar isso lá através de alguns cálculos e tudo mais é interessante, né? Porque tem municípios que a planta de valores não serve para nada. Assim, para nós. A gente vai lá e fala, gente, você usa lá, você fala, cara, o que eu tô fazendo aqui? Sem receio de ser cancelado. Cariacica não bate porra nenhuma. Desculpa falar. Eu falo, sem risco. Cariacica não bate porra nenhuma. Vila Velha melhorou um pouco, mas ainda tá muito ruim. Não, tanto que quando a gente vai fazer avaliação, pra usar isso como avaliação, a gente pega. Não, acho que isso aqui não dá pra usar. Não vai, às vezes eu uso renda média. Então, eu uso renda média que é mais... exatamente. Que é mais coerente. Só que eu não posso usar renda média, por exemplo, para fazer avaliação comercial. Então, aí vem muito do poder público nisso, que esses trabalhos que a gente faz de maneira isolada, eles acabam refletindo um pouco, acabam dando subsídios para isso. Tem um trabalho de um grande amigo nosso do Cobreap, sem ser desse, do outro, de Goiânia também, que é um trabalho que a gente usa muito no âmbito da administração pública federal, que ele fala sobre a avaliação de meio que um evolutivo e tudo mais, para fazer de uma forma um pouco mais facilitada, mas isso como um mecanismo interno nosso. E isso serve muito para subsidiar algumas decisões nossas, né, de encaminhamento na área de avaliação dentro do setor público. E isso é interessante também. Agora, fora também desse aspecto, existem algumas prefeituras também se movimentando. Há pouco tempo atrás, eu recebi um contato de um amigo aí de pós-graduação tal, que trabalha na prefeitura de Manaus, me convidou para integrar um grupo lá para fazer um trabalho para a questão da planta de valores. Lá existe, mas é por bairros. Um município de 2.200.000 habitantes, num município enorme, com sei lá, variação de na época que eu estava lá, era algo em torno de pra você ter uma ideia, 800 mil carros circulando na cidade. Então, é uma cidade muito pulsante, né? E você tem uma planta de valores que, por bairro, que não tem representatividade nenhuma. Você tem regiões que são industriais que custa R$7, R$10 por metro quadrado. Você fala, gente, tá completamente... E não representa aquilo que a gente está falando. Não é o valor da área. É o quanto impacta e reflete no desenvolvimento da cidade. Essa área que custa 300 realmente é melhor do que essa que custa 40, né? Então... Não guarda a relação. Por outro lado também, nós vamos ter uma variável que a gente vai poder usar muito aí, que graças ao IBGE, que se Deus quiser vai lançar aí, que é a renda per capita. Agora vai sair atualizada. Vai sair atualizada. Aí a gente já vai conseguir ver variações de áreas que eram... não estavam desenvolvidas e hoje, né, já mais atualizadas. Por isso é importante dar o recado você aí, que você é bem incisivo aí, pro pessoal responder quando tiver questionário, responder, porque para isso responde, que serve. Porra, caralho. Você recebeu o cara do IBGE de forma adequada? Não, você... Não, eu também. Eu até falei com o cara, você quer subir? Eu moro em apartamento. Não precisa não, responda aqui pelo interfone. Tudo bem. Esse novo apartamento, você tá você recebeu no antigo, né? Não, eu recebi na pandemia também. Eu falei, você quer subir? Então, porque é assim, a gente só consegue perceber sabe isso. Que tem problemas com relação à segurança. Nós moramos num país onde só tem fila da puta, que quer dar golpe. Mas, cara, vamos, na medida do possível, né? Você reconhecendo que tá
que é verídica, aquela pessoa recebe o cara, não destrata, não. E responde as coisas de forma honesta também, né? Exatamente. Teve não recenseador entende a importância da pesquisa. Teve recenseador do IBGE que foi agredido, os caras achando que o cara trabalhava pra Datafolha. Ah, meu Deus. Juro pra você. Datafolha? Que tá aquelas porra de pesquisa, ele saca aquelas merda lá. A Nossa. pessoa além do Pois é, investimento, o cara foi perseguido, cara. credencial, Tem tudo, um eles ligam QR Code, antes, né? Eles ligam antes Eles pra ligam informar o nome antes. da pessoa que vai na sua casa, gente. Mas enfim, Mas Pulando. você vê, isso tudo vai servir como insumo para nós para fazer o quê? Melhorar a qualidade do nosso trabalho. porra, sai Isso vai melhorar diversas muito, coisas, cara. bicho. Vai melhorar muito. Exatamente. Como vetor de desenvolvimento, e isso talvez seja muito importante, é saber, por exemplo, onde tem uma planta de valores menos generosa, significa ali precisa. O poder público pode olhar e falar, cara, essa área por que essa área vale 12 e aqui vale 450 no mesmo município? Você tem uma disparidade muito grande. Isso tem que ser atentado. Sim. E aliás, Isso tem que ser atentado. isso vale uma questão. Tem prefeituras que esconde a porra da planta genérica de valores. Recentemente, acho que foi no final do ano passado, teve um município que foi Porto Alegre. Baixou uma lei para abrir geral. Baixou uma lei lá, abertura, acho que até de como é que foi feito mesmo. Eu achei interessante, porque, porra, é público, cara. Então, mas você falou de Porto Alegre, olha que coincidência. Final do ano passado, eu tive em Porto Alegre para fazer um trabalho, um treinamento com servidores nossos lá em Porto Alegre. E aí a gente faz alguns exemplos, roda o Cisdeia, ao Merchan, ao PL ganhando... E aí, PL, ao PL patrocina nós aí, ó. Ano de credenciamento, vem com nós. tá na hora. PL é forte. É. Aí eu fui lá ministrar um treinamento, eu falei, olha, vamos fazer uns exercícios e tal. Vocês têm a planta de valores aí no município? Rapaz, pra gente conseguir a planta de valores... É um sacrifício, foi uma planta antiga, tipo, valorizando o passe. É. Eu acho isso aí... Um absurdo. Constrangedor, eu acho constrangedor. Isso, pelo menos aqui na Grande Vitória, Não, é fácil. isso aí já... Aqui isso aí todos tá- os municípios da Grande Vitória a gente consegue ter acesso a Todo mundo consegue É isso. acessar. Isso eu acho muito importante, porque nos cursos de avaliação, a Camila TV, ela também ministra curso, assim, a gente sempre fala como um dos elementos das variáveis que a gente tem usar a planta de valores. E aí, quando o cara, que é o cidadão comum, né, o que tá lá, o engenheiro que está começando, o arquiteto que está começando na área, ele fala, olha, eu estou tentando achar essa planta de valores. Você fala, não sei onde é que acha. Aí fala, cara, que vergonha, cara. Como é que pode foda. esconder essa informação? Não pode, não deveria. Essa informação tem que ser publicizada. Teve um município fora daqui do estado, no norte. No norte, não foi aqui? Cara, que suplício pra achar. No Nordeste, a avaliação que a gente tava fazendo foi no Nordeste. Cara, que suplício. Eu tive que passar uns 30 e-mails. Às vezes tem que passar e-mail pra prefeitura. E-mail, pra conseguir uma coisa que era ligar. pra estar ali no site, era só baixar. E Era não pra era, não era cidade pequena, não, cara. É. É cidade grande. Eu sempre, quando vou... Ano passado, acho que também, no final do ano, a gente fez um curso da Receita Federal lá. E aí, Ilhéus, complicado também. Tinha lá. Aí eu fui pegar um exemplo de um município lá, e eu sempre pego esse exemplo lá desse município, que é impressionante, a planta de valores, que é no interior de São Paulo, perto de onde eu fico lá, que é São José dos Campos. Cara, que impressionante que é. Você olha, lá tá tudo lá, tudo. Meu. Tá tudo lá. Rua de tal a tal é tanto, e o valor adequado. Você fala, cara, que coisa linda que é isso aqui. Porque não é que é preguiça de você fazer, você refina o seu trabalho, entendeu? Você melhora a qualidade técnica do seu trabalho. Você responde isso. Pega algumas plantas que você tem que fazer um esforço mental para tentar descobrir onde que é a localização. Olha, porque às vezes não está escrito de forma clara. Não tá. Ele coloca setor tal. Aí você vê no mapa do setor tal. Aí você tem que baixar um outro mapa do setor, não sei onde que tá em outro lugar. Porra, de Cariacica tá por inscrição imobiliária. Nossa, porra, vai tomar no cu em como é que eu Cariacica, vou pelo amor de descobrir? Deus. Eu vou bater pau de porta em porta pra saber. É porque eu sei como achar. Mas Lá. é complicado. Sim, pra mas quem tá começando é mais não tem complicado como, ainda. né? Então, dá um recado aí pras prefeituras aí, Léo. Prefeitura, porra. Faz o negócio direito. Serei cancelado, porra. Não, Cariacica, vamos falar. Não. Você tá perseguindo Tô Cariacica perseguindo. hoje. Não, mas é porque eu tô falando da planta genérica. Só. Mas a orla tá bonita. A orla tá bonita. Ah, Eu gostei. ainda, Eu não vi. fui, Eu mas achei eu massa. vi Só vi foto. A Cariacica Tá merece bonita. muito mais. Muito mais. Merece. Ficou boa. Verdade. E os caras que estão falando lá que vai mergulhar onde? Mergulha no seu ego aí, irmão. Porque tá bonito lá aquela porra. Mas sobre a planta genérica de valor, tá uma bosta. Então, assim. Isso é ação do poder público.
pô. Não é minha ação, a nossa ação é cobrar só nesse Exato. caso, né? A ação deles. Porque, cara, isso é um Colocar documento isso lá. fundamental pra gente e também pro contribuinte. Com Se ele quiser certeza. ver se ele tá sendo cobrado de forma corretamente, que dali é base. É. E aí, assim, porra, aconteceu um fator, tipo assim, um dos fatores que gera o tributo, não vamos entrar nessa questão, mas é a questão da infraestrutura, a pontuação lá. Uhum. Se tem uma pontuação que tá falando, tem pavimentação aí na frente da rua do cara, não tem, tem que ser revisão, cara. E aí faz a conta, o cara pega lá os fatores que vem lá no IPTU dele e faz a conta. Mas enfim, cara, isso vai melhorar. Eu vou chegar lá pro prefeito lá, vou falar com ele. Mas, cara, essas observações importantes. O que eu vi, voltando na questão ambiental, que está tendo muitas licitações do poder referente à realocação, envolvendo regularização fundiária e avaliação. Então, novamente falando que é o Estado que está trazendo para a nossa seara essas coisas. É um mercado que está surgindo, só que a pessoa tem que se estruturar. Na verdade é o seguinte, a função do Estado, aí é uma coisa, não sei nem se filosófico ou não, a função do Estado não é gerar lucro. Sim. Eu sou um entusiasta que o Estado ele é um norteador de políticas públicas. Isso. Ele não é nem, na maioria das vezes, um executante da política. Ele é também, mas nem sempre quem faz a política pública executa a política pública. Assim, você pode ter um projeto disso e quem vai... A Orla, tem um trecho da Orla de Vitória que vão fazer ali no Pontal de Cambori. É um projeto de 4 anos, pelo que eu entendi lá. Vai ficar muito bonito, mas é um projeto grandioso de quase 300 milhões de reais que vai ser investido ali, que vai trazer gente e tudo mais. Eu não sei até que ponto é válido, não sou eu quem discute isso, eu estou só colocando aqui, mas é uma ação pontual lá que não vai ser experimentada talvez por esse governo que está lá, né? Sim, ele vai sair... ultrapassa. Né? Então, nesse aspecto, a política pública ela tem que ser um pouco mais ao longo do tempo. A gente, talvez agora, por conta disso que você está falando, comece a ter uma visão um pouco mais estratégica de entender que a política pública ela tem que ser ao longo de um período um pouco mais elevado. Não existe mais aquele lance de não vou fazer obra de tratamento de esgoto porque não vai aparecer na minha administração. Cara, você tem que ser um pouco mais inteligente de fazer isso vai refletir lá na frente para algo maior. Então, na minha humilde opinião, já que não é para trazer lucro, né, a administração pública ela tem que trazer funcionalidade, ela tem que trazer benefícios, tem que trazer vantagens para o povo de alguma forma um pouco mais amplificada e não para uma parcela só do povo, tem que trazer para o povo de forma mais ampla. E essa questão que você falou do meio ambiente é uma questão muito específica hoje, muito específica. A gente não tem dentro da estrutura municipal nem espaços para ser discutido isso. A gente às vezes tem a mesma secretaria que trata de meio ambiente, ela trata de obras públicas, ela trata disso, trata daquilo. Ela trata de esquisito em todas as... aí fica o cara assim, que ele fica às vezes numa sinuca de bico lá, ou numa encruzilhada que ele tem que decidir entre passar por cima de algo que é importante para o meio ambiente, mas não é importante. Tá entendendo? Cara, para onde eu vou aqui agora? Eu vou fazer esse projeto aqui, sendo que isso aqui vai impactar aqui que tá errado. Então, eu acho que isso também vai necessitar de pessoas mais preparadas, esclarecidas dentro da administração pública em todos os níveis. Senão o discurso fica vazio, fica de um lado só, entendeu? E na seara de qualquer projeto público tem avaliação imobiliária. Todas têm. Todas têm. Em algum momento tem. Vai ter. Nem que seja para justificar por que não tem que ser feito aquilo, porque vai se perder muito e tudo mais. Foi lançada agora a Casa da Mulher, em Vila Velha. Teve uma desapropriação. A obra da prefeitura junto com o Estado. Então, assim, mercado tem... porque é o que a gente está falando. A parte do privado, que é o que abarcava a maioria da galera, ainda tá em compasso de espera. O aquecimento da economia pode trazer alguma coisa. Mas a gente vê players, falei bonito agora, players dessa parada,
já vislumbrando que provavelmente vai ter um aquecimento. Por exemplo, o setor de energia. Sim. Cara, aqui estão passando linha de transmissão para tudo quanto é lugar, velho. Verdade. A EDP tá passando. Tem várias outras obras de infraestrutura que estão acontecendo. Então, assim, vai acontecer alguma coisa que vai retornar. E eu espero que as pessoas dessa nossa área estejam preparadas. Né? Tem nisso que você está falando, a geração de energia é uma questão muito, muito rápida. Nisso que houve um marketing, você vê como o marketing é interessante. Começou a haver um marketing muito grande de placas solares e tudo mais, e acabou dando uma movimentada nesse mercado. Paralelo a isso, também há uma necessidade de produção de energia para venda, não só para uso pessoal. E aí as áreas, em São Paulo tem muitas dessas áreas de projetos que o cara fala, olha, eu contrato a sua área para fazer um projeto, faz todo um estudo lá, né, uma análise, a área tem que ter uma certa topografia, tem que estar voltada para um determinado ponto, estudo solar lá que o cara faz, ele vê quanto de energia ele consegue produzir, no máximo lá, ele vende essa energia para concessionária, para EDP, para CESP, para quem quer que seja. E isso é um mercado que é um mercado lucrativo. Qual é a vantagem desse mercado? Você não tem agressão ao meio ambiente, você tem a manutenção da área, da propriedade. Ninguém vai invadir, vai tomar, vai desapropriar, vai fazer sacanagem naquela área. E tem um retorno financeiro de algo que tem um impacto ambiental muito menor do que a produção de energia para uma barragem. Então, isso é uma solução muito inteligente para essas áreas aí que a gente tem soltas aí, e a gente vai ter que se acostumar com essa paisagem e ter essas placas solares espalhadas lá. Não sou dessa área, mas assim, vejo com muito bons olhos esse tipo de coisa, e aí também tem a avaliação da área, né, para fator de ocupação, você tá entendendo? Então, isso. Estamos ficando otimistas, será? Talvez. Ou será que 2024 vai ser um mercado bom? Essa é uma incógnita, mas eu acredito que vai ser um mercado melhor do que foi 2023. Sim, também. Ele começa melhor do que 2023. Ele começa com algumas coisas aí pontuadas pela administração pública, tem esse interesse ainda meio incipiente, meio receoso do mercado ainda para avaliação, principalmente para avaliação. Mas eu acredito que seja um ano bem melhor. E aí tem a questão dos bancos que você tinha falado. Hoje a pauta vai ser defender credenciamento. Não, né? Eu falei assim, não se credencie, mas credencie. Por quê? Explique por quê, por exemplo, aquele ponto que você deu. Não, é mesmo, por exemplo. Eu vou falar, já cansei de ser contratado, o Bruno cansou de ser contratado, e a exigência de alguém, seja do privado ou do público, era, cara, tem que ser credenciado da Caixa. Mas por quê? Não, porque sim. E por quê? Aí vem, por exemplo, no público, naquela ideia lá que você tinha dado. Na verdade, o que acontece é o seguinte, sempre que você vai prestar algum tipo de serviço, prestar algum serviço para a administração pública, que a gente chama de contratar com serviço público, né? Você, de alguma forma, você tem que provar que você tem condições técnicas de executar aquele trabalho. Mostrar o currículo. Mostrar o currículo. E o que você vai falar? Não, eu sou um cara bacana, pode me entrevistar. Não rola isso, né? Você tem que, de alguma forma, ter um acervo. Sim. Tá? E nem sempre o acervo, ele diz muito. Você faz o acervo, mas aí, além de ter um acervo, tem que ter alguém para analisar aquele acervo e ver se aquele acervo você realmente é. Te testar também. Exatamente. Então, você diz, olha, eu avaliei o imóvel tal, avaliei o imóvel tal. Pô, o cara avaliou bastante coisa. A menina aqui é boa de serviço. Tá, mas você conhece aqui? Não. Você já viu isso aqui? Não. Então, quem que pode dizer isso? Banco. A Caixa pode ser um bom agente para dar esse feedback, esse selo de qualidade para você. É um dos que pode. Nós estamos dentro da administração pública também com acordo de cooperação técnica com o IBAP Nacional, por isso eu sou um entusiasta do IBAP. O IBAP Nacional ele tem uma certificação. Que eu estou em processo de certificação. Você está em processo de certificação? Faça. Você vai fazer também. Eu acho muito interessante o processo. Eu acho muito interessante o processo de certificação. Eu fiz os testes lá. Vai sair em março agora meu resultado. Aqueles simulados que ele tem no site. É muito parecido com a prova, tá? Tô dando spoiler, é muito parecido. Eu tô ali fazendo, tô criando coragem. A minha nota do simulado
bateu na trave com a nota da prova mesmo. Porque na prova você fica um pouco mais nervoso, né, e tal. Sim. Ai, ó. Olha que Bateu coisa certinho, juro pra Então, você. A DHC tá dando Toda muito vez que eu vou spoiler lá, da dá prova. em torno de 80%, 82%. Eu falei, pô, Vai legal. Eu falei, vou A gente lá. vai fazer, a gente vai É, fazer. projeto para 2024, Projeto, né? a gente vai fazer essa Então, certificação. Quando ele voltar aqui daqui a 6 meses... Já vou cobrar. estar certificado. Então, Aí o que acontece? Ter essa certificação ou ter alguma certificação que fale assim, olha, tem uma instituição de renome que está dizendo assim, esse cara é confiável, pode fazer, é muito interessante, já elimina um monte de fases e um monte de demonstrativos, apresentação de uma série de documentos que você já fez para uma outra instituição. Uhum. Então, quando a gente fala, então, um dos motivos de você ser credenciado, claro que o motivo financeiro é o melhor, de você ter trabalhos, né? Mas Uhum. talvez seja esse de facilitar o seu trâmite processual dentro de uma licitação, de uma escolha, de uma avaliação que você vai Sim. trabalhar com o Vai ter poder um público, selo por a exemplo. mais ali É um também. selo, é uma chancela lá dizendo, É uma esse cara... experiência pô, também, né? sim. É porque até porque o pessoal pensa assim, mas a maioria dos laudos da Caixa são aqueles laudos para habitação. Não, a Caixa tem várias modalidades lá. Uhum. Se eu não me engano, para avaliação, acho que tem umas 8, 10 tipos. E aquilo dali, para cada etapa daquilo ali, para você se credenciar naquela modalidade, tem uma análise curricular de trabalhos feitos. Uhum. E mesmo depois que você começa a prestar serviço, porque a gente sabe que nós vivemos no Brasil, e no Brasil não existe mercado de compra de laudo pronto para credenciar. Isso não existe. tem só lá na sua. Exatamente. Na Noruega que Noruega tem. que existe isso. No Brasil, não. Saiu Não. no jornal, inclusive. Saiu, Mas, enfim, mesmo depois que você está lá dentro daquela modalidade, você passa por avaliações contínuas, triagem. Uhum. Você pode ser descredenciado daquela modalidade se você fez um negócio errado. Uhum. Então, assim, realmente é uma grande certificação. Se você está lá dentro trabalhando há muito tempo com essa parte lá, você tem um know-how, tem que ter know-how. Quando eu falei, eu sempre falo, assim, que banco público paga mal. Assim, quando eu falo paga mal, assim, se o IBAP, por exemplo, ou qualquer honorário vinculado à CREA, conselho, diz que o mínimo para um serviço de engenharia ou de arquitetura é tanto, É porque você sabe que, olha, você tem que ter um mínimo disso. Uhum. O que a Caixa, que os bancos, a gente fala da Caixa, mas que a porque é Caixa, maior, o volume é muito grande. Entendo que não é nada contra a Caixa, é assim, falando da necessidade de valorização do porque tem uns profissional, bancos privados que também estão contratando exatamente. razoavelmente bem e segue a mesma Segue a linha. mesma linha, um vai seguindo o outro. E nós, na União, também seguimos também. A gente foi lá e pegou a planilha de pagamento da Caixa do Banco do Brasil, pegou o que estava melhor e pagou lá, mas é ruim também, mesmo que é melhor, ainda é pouco. Então, o volume que eles têm de serviço é muito atrativo. Sim. E aí eles falam, olha, se você for nosso credenciado, eu te libero acessar isso, aquilo que vai facilitar o seu trabalho. Então, em tese, você fica com um trabalho um pouco menos complexo do que se você tivesse que correr atrás dessa informação, daquela. Eu vejo da mesma forma que tem algumas imobiliárias virtuais aí que trabalham da seguinte forma. O cara que é o corretor, ele vai só apresentar o imóvel. O cara que é fotógrafo lá, ele vai fotografar para tirar. Tem. O cara que vai fazer isso só vai analisar a documentação. Tem. Acaba com aquela coisa do cara que faz tudo. Por exemplo, na área imobiliária, o corretor que ele apresenta o imóvel, ele publica no Instagram, faz o merchan, apresenta a chave, pega a documentação, leva lá no cartório. Entendeu? Fica mais setorizado, aí você aumenta a produtividade individual disso. A Caixa ela tem muito isso também. O cara que faz a avaliação, ele faz a avaliação, entregou lá. Ele não faz a pesquisa se o documento está ok ou não. Ele não faz, já está tudo lá para ele. Ó, tá aqui o documento, tá aqui isso, tá aqui aquilo. Eu fazia avaliação para um banco antigamente e era muito engraçado. Assim, engraçado naquelas assim. Eles me entregavam uma planilha em Excel e eu tinha que pegar aquela planilha do Excel. Eles me entregavam uma planilha do Excel que era a minha resposta, que tinha que ter 8 fotos de um determinado jeito. Foto assim, eles escreviam foto na vertical, foto na horizontal, para não ter problema. Tipo a foto do banheiro. Vertical, eles escreviam. Você ia lá e inseria a foto. E aí o nome da rua, mesmo que tivesse, eles já mandavam PDF, você tinha que recortar exatamente igual e colocar lá. Então, se tivesse escrito apto 350, se você colocasse apartamento 350, voltava, estava errado. Era apto.
Então, assim, ia nesse nível de rigor. E eu achei isso interessante, que você não se preocupava nem Só com a em saber, era só formalidade, colocar ali do jeito que ele estava pedindo e estava tudo certo. Então, às vezes, o banco ele te dá essa facilidade também para aumentar a sua produtividade. Ó, não precisa nem pensar, só recorta o que está aqui, coloca ali que já está certo, tá? Agora, lembrando, da mesma forma que eu falei da outra vez, tem todas as facilidades, mas o caderno de orientação técnica, É grande. é um calhamaço, velho. grande. Pelo menos desses dois bancos principais que a gente fala, que é Banco do Brasil e Caixa Econômica, velho. É que, na verdade, depois de um tempo, quando você já está acostumado Aí você a acaba trabalhar, fazendo você acaba automático, meio mas que fica meio quem chega Mas de pra quem prima- vai começar, né? Eu acho até, vou dar uma dica aí pra esses caras aí que faz o curso, dá um curso pra esses caras aí, mentoria, do caderno de orientação. Tem coisa Faz pra um caralho. curso genericão de É. como ganhar, não sei Não, quantos não faz mil isso. com banco, É. né? Apresenta o caderno de orientação pra ver o tanto de coisa que tem. A gente já tá há muito tempo, já tá acostumado, passou os perrengues, negou garantia de imóvel que não devia. Isso. Aí volta lá o cara que já tinha entendido. fez o que não podia. Fez o que não podia, mediu errado, enfim. Já teve muito isso na minha vida também. Pô, já cansei de negar imóvel que não era pra negar. Na Caixa Econômica, que voltava depois. A antiga Gidur. Não sei se Sim, você lembra. G2. Aqui, o Ricardo, eu quero trazer o Ricardo aqui. Ó, mestre, porra, mestre. Não faça isso. Pô, faz isso. Você negou a garantia do imóvel que não devia. Pô, não, mas eu li, não, lê de novo lá, porra. Ele fazia isso, vou chamar ele aqui. Porque é tanta coisa Aham. que tinha escrito lá, que eu ficava com medo, né, bicho, de fazer um, né? Pô, vou liberar um imóvel que não era pra liberar. Puta que pariu, Deus me livre. Depois parece Polícia Federal lá. Agora Faz tá assim, mais mastigado. Mas, assim, depois que você passa o tempo, você vai aprendendo, né? Eles mudam a orientação. E tem um caderno de orientação para cada tipo de coisa. Um para avaliação, um para construção, um para empreendimento, obra pública, um para infraestrutura. Um para Minha Casa Minha Vida. Isso. Tem tudo, cara. Então, assim, realmente é um negócio de excelência. Então, segredancinho na caixa. Se você conseguir. Se você conseguir, é bom, um desafio. Conseguir. É a primeira coisa que não pode ser pessoa física, né? A pessoa já tem que. Né? Já tem que. Já seu PJ. Vamos mudar já o entendimento que. Já que a gente que é profissionalizar, tem que. E não mergulhar. abra o CNPJ só para isso. Hum. Eu já vou falar. Se você quer abrir o CNPJ só para prestar serviço para caixa, Já sei tá lá. errado, né? Só se começar a ter aquele boom imobiliário. Aí você vai ter muita coisa para fazer. Volume, realmente. né? Agora, fora isso, Não, mas tem eu acho que pensar. assim, É um passo. Né? é que o mercado, assim, ele é um mar de oportunidades também, né? Né? A gente não pode pensar Você só pisou no- aqui, vai começar a surgir outras Exatamente. Uhum. É. coisas. Isso eu sou prova viva. Eu comecei de um jeito e já tô de outro. Virei youtuber. YouTuber. Agora eu sou youtuber, não faço mais nada. E financeiramente não tem retorno? Não, porra nenhuma, não tem nada. Não, a gente tem marca. Tem. Vai. Tem Tem marketing. Tem custo também, É. bastante. Caralho. E falar nisso, ó, Cristal patrocina nós. Tô olhando Campinho. aqui, Campinho. Não, Cristal. não. Chama Campinho. Campinho. Olha a oportunidade de negócio. Vou começar a olhar pra Tá você pegando tem, a Coca-Cola pra ver se você tem o processo minerário certinho aqui. Que aprendemos no episódio anterior. Mas então estamos esperançosos. Eu acho assim. Eu gosto de avaliação, foi onde eu comecei, onde minha irmã também começou. Onde eu comecei, não, mas Não, mas assim, você aprendeu. agreguei. Agregou. É. E pode ser uma das poucas áreas onde engenheiros e arquitetos estão juntos mesmo, né? Até onde. Desenvolvendo o mesmo tipo de atividade. Sim. Até onde eu não sei, né? Mas vamos ver. Porque a gente, Daqui a essa pouco mania de começa ser também, único, por causa disso. vou dar ideia, não. E o que falta mesmo é o negócio acontecer. Recentemente lançaram, né? Tá saindo um projeto de lei de avaliação que eu acho meio, assim, então mais do mesmo. Porque já tem a norma. E se for para citar uma coisa que já tem na norma. Mas é assim, o que eu falei há pouco tempo também, né? Às vezes, se não tá na lei, você não O faz. óbvio precisa ser dito. Tem lei que precisa ser feita, talvez essa da avaliação seja uma desse caso aí, para que em todos os níveis se perceba que existe a necessidade de se fazer uma avaliação por profissional, qualificado e tudo mais. Sim. Às vezes precisa de uma lei para isso, dizendo, olha, se você não tiver isso, você vai ser punido, você vai ser contra a lei. Qual a punição? Pra quem? Acho que vai ser, qual a punição se eu não fizer isso? Qual que era?
Tava Entendeu? lá? Eu não vi ele. Não vi. também Não vi. vi. Eu só vi Não que vi. tem lá, mas o autor desse projeto de lei, ele é um cara já conhecido na engenharia, que ele sempre está com essas questões da engenharia sendo levado adiante. Foi ele que propôs o negócio da inspeção também, se eu não me engano. Foi ele mesmo. Foi ele. Tem Ou algumas questões capitaneou dele. alguma coisa, né? Ele é de São Paulo, ele sempre está apoiado. O pessoal do IBAP São Paulo tem contato com ele lá do Congresso São Paulo. Isso é importante, é interessante, porque começa a ser discutido de forma um pouco mais amplificada o que é a avaliação de imóvel. A avaliação de imóvel, ela não pode ficar simplesmente sugestionada apenas quando você vai transacionar imóvel na Caixa. Ela tem que ser um pouco mais amplificada, né? E a gente tem muito imóvel da União que precisa ser avaliado. Então, quando se fala se eu não me engano, ele traça essa questão lá, e quando tem uma lei federal dessa, todos os estados vão pegar carona e vai falar, vou aproveitar isso aí e vou fazer. Então, isso é importante. Se todo imóvel da União realmente tiver que ser avaliado e tiver uma lei de avaliação, vai ser importante. Mas vamos ver se não é mais do mesmo. Por exemplo, Eu não posso ser injusto com ele. Eu tenho que ver como é que vai sair também, né? Porque é um projeto de lei, a gente não vai saber como é que vai sair. Sim. Mas você falou, porra, realmente... Não, a gente fala sempre imóvel, mas tem várias coisas que são a avaliação é aplicável. Um recurso natural, a água. Isso. Com a lei, porra, surge uma ideia de como é que vai ser avaliado e precificado essas questões de nascente que já tem a norma técnica para tal. Pode ser que vire uma oportunidade de mercado aí para as pessoas se antenarem. E aí, quem vai avaliar essas áreas? Quais são os pré-requisitos para alguém avaliar uma área dessa? É pelo valor de mercado? Qual o valor de mercado de uma nascente? Exatamente. É econômico? Qual o valor de uma floresta em pé? Pelo valor da terra nua ou pelo valor de cada espécie? Você não pode chegar lá e falar, olha, isso aqui é uma maçaranduba, vale tanto, isso aqui é não sei o que, vale tanto. Você não pode pelo valor da paisagem ou pelo valor... O valor cênico dela? O que é? Entendeu? Olha a complexidade, como é que vai indo, quão complexo mas é importante discutir isso. Eu acho que o âmbito dos congressos, da academia, né? Eu fico muito feliz que aqui, muito por conta do Radegast também, a gente tem que dar o valor para isso lá, no mestrado lá que é feito da Espanha lá, né? Tem 2 módulos que foram feitos aqui na UFES. Ele tá terminando o doutorado dele, né? Então, você vê, a Camila fez, essa colega engenheira, ela é mestre em avaliações nessa área. Então, e a Universidade aqui do Espírito Santo pode ser uma universidade que possa vir a fomentar determinadas discussões. Pode ser o espaço para se discutir isso, né? O que eu sinto falta aqui? Primeiro vamos falar dessa questão do... Eu não vou quebrar, não. Acabei de falar que tem custo. Deixa aqui. Primeira coisa, os 2 primeiros possíveis doutorandos que vão ter nessa área de avaliação estão aqui do estado. Radegás e o Arantes, que é filiado do IBAP, daqui. E aí eu até falei com o Radegás, falei, pô, cara, se for surgir um mestrado daqui, porque tem que fazer mestrado, tem uns certos requisitos que o MEC pede, um deles é ter doutores, né? Eu falei, pô, tem que ser aqui na UFES primeiro. Não desmerecendo a Mackenzie, que é... pode ser por aqui. E aí a outra coisa que eu ia falar, cara, a gente tem profissionais que dá para fazer muita coisa boa dentro dos IBAPs. Muita coisa boa. E eu acho que vai vingar. Eu acho que vai sair algo legal aí nessa área acadêmica. E o que eu sinto falta aqui no estado, porque eu só vi isso em São Paulo, falta um núcleo de real estate dentro da UFES. Eu queria, ou da UFES ou quem for que quer fazer. Mas você falou da Mackenzie, por exemplo, quem que leva isso muito lá, por exemplo, o Marcos, ele ele é professor, ele foi estudante do Mackenzie, professor do Mackenzie, coordenador do curso de engenharia do Mackenzie. Aí ele fala, irmão, vem. Eu decido aqui e eu fui fazer um curso lá no Cobreap, aquele anterior, os cursos antes lá com a Flávia Zoega. E o professor, olha, me falhou o nome agora. Paulo Grandis. O Grandis. O último dele também. Todo mundo fala o último, o próximo ele tá lá, né? É porque ele falou que não. Ele falou que não ia mais, mas ele é sensacional. E lá nesse curso, quem foi abrir lá, foi lá falar, o reitor do Mackenzie estava lá junto com o Mansur, andando para baixo e para cima, olha, sinto-se em casa, tal, assim. Top.
Isso é importante. Quando você tem esse tipo de apoio, talvez o que falte, o que tem que ter aí aqui para se tratar a avaliação com mais carinho aqui no estado, só falta isso. Como a cereja do bolo é abraçar a causa e falar, venham. Porque para pensar, nós temos aí a terceira capital com maior valor imobiliário. Um monte de empreendimentos saindo. Cara, tem um núcleo de real estate, seria sensacional para estudar isso daí. Igual tem na USP, igual tem lá no Mackenzie, eu não sei, capitaneado pelo IBAP. Vamos levar para cima. Porque vale a pena, cara, você concentrar isso e ser até um polo de análise de mercado. Com certeza. Não ficar com certeza. Só centrado. Eu acho legal. Dei ideia. Então, mas veja que a gente trabalhando isso, esse tipo de especialização, vamos dizer, não necessariamente a especialização formal, mas a especialização de trazer especialistas para discutir mais essa questão da avaliação aqui, a gente melhora a qualidade do trabalho e a gente precisa que melhore as condições financeiras do trabalho daí. Você vê como é o negócio... Uma coisa acaba trazendo outra e forçando o mercado do mesmo jeito que o valor do metro quadrado de obra feita aqui no estado aumenta. Por que não pode aumentar o valor da avaliação se o valor de mercado aumentou dos imóveis? Não estou dizendo que tem que ser par e pato. Não estou dizendo isso, senão a gente vai começar a falar em porcentagem em cima de avaliação. Não é isso. Mas por que o trabalho mais qualificado ele não tem que ser mais bem pago? Né? É só uma cutucadinha. Uma cutucada aqui só. Uma polêmicazinha, né? Você viu que eu não puxei nenhuma, ele puxou. Não, é verdade. O que a gente gravou com a Camila Catais foi polêmica atrás de polêmica. Caralho, a Camila ficou... Ixi, a Camila ficou coçando a cabeça assim. Ela... Não sei se eu posso falar. Mas ela fala, não sabe, fala, mas fala. Aí eu instigando ela e atrás. Mas ela fala. Eu cutuquei. Mas, ó, na primeira vez que eu vim aqui, eu falei também numa questão que aí eu vejo do empreendedorismo, dessa veia nata que estão querendo desenvolver forçadamente, às vezes, nos profissionais da área de engenharia, de arquitetura, que, em tese, tem muito disso mesmo, de ser empreendedor e tudo mais, porque são profissões que é difícil você se enquadrar no mercado. Não é mais tão formal hoje, né? Mas é um mercado meio que está escasso. Do CLT, por exemplo. Difícil. Né? Eu quero trabalhar numa empresa que trabalha com isso. Hoje está bem mais difícil do que estava 10 anos atrás, né? E talvez a tendência seja essa. Aí tem paralelo a isso, tem oportunidades também de concurso e tudo mais, que eu brinquei no começo. Estou de férias remuneradas. É muito por conta dessa possibilidade que o mercado ele não dá. Isso. A não ser que você se planeje, você faça um centro de custos lá e guarde um dinheiro lá. Ou se filie ao mútuo. Faça um negócio desse tipo. Você tem que ter artimanhas para poder... Só que os arquitetos novos não podem filiar a mútua, né? Não. Só os antigos iguais a eu aqui, que são mutuário, né? Mutuário, que a gente senão... Mútua do Espírito Santo. Mas eu não vou dar spoiler, não, mas vamos dar isso. Então, pra mim, tá, gente? Não resolveu o problema de vocês, arquitetos, não. Só tem uma forma de fazer isso, fazendo engenharia. Não vou dar spoiler. Não dá spoiler. Não vou dar spoiler, né? Só tem um jeito. Então, tem aí concurso, enfim. Mercado tem. A questão da avaliação realmente depende de muita coisa da economia, mas nós passamos um panorama geral aqui do que pode vir, o que vai vir, e a pessoa tem que se qualificar e se preparar. É isso. Não ficar só acreditando naquilo que está escrito lá no Instagram, que você vai ganhar 5 mil reais, 10 mil reais por mês. Lembrar que editais, ou ser credenciados em bancos, tem uma responsabilidade imensa, como eu citei aqui, essa questão dos cadernos de orientação. Não acreditar que só preenchendo aquelas 3 folhinhas você está se eximindo de alguma coisa. Não, você está assumindo uma caralhada de coisa ali. E, cara, eu advogo que se você está aqui fora, você tem que atacar várias coisas dessa área. Sim. Pra você não ficar só refém. Uma coisa, eu me lembro muito bem que quando eu comecei a trabalhar com avaliação, você dependia só da Caixa. A Caixa Econômica estava de greve, eu me ferrava. Era foda. Era difícil. Então, assim, lembrar isso daí. Isso aí... Esses arrasta pra cima que tem aí, você, engenheiro arquiteto, que não tá ganhando 10 mil reais por mês hoje, tá perdendo dinheiro. Você sabe, a maldade que eu vejo é falar assim, vocês sabiam que os bancos públicos contratam você sem concurso
Rapaz, isso me irrita. Eu já denunciei alguns. Isso eu acho muita maldade. É maldade. Tá? Paga pra você trabalhar em casa. Porra, mano. Eu respondo fórum de um curso que eu gravei e 99% das respostas que eu dou, por aí, uns 90% das respostas que eu dou, normalmente está associado às minhas 2 primeiras aulas, que é onde eu falo quem pode fazer laudo de avaliação. É o primeiro ponto. Quem pode fazer laudo de avaliação, aí eu falo, quem pode fazer laudo de acordo com isso e aquilo é engenheiro arquiteto. Eu não estou dizendo que o corretor não possa fazer. E a grande maioria das pessoas que compram esse curso são corretores de imóveis. E são 30 horas de curso, tem inferência estatística, tem um monte de coisa, então cansa. O cara, ele fala, cara, eu vou ter que aprender tudo isso para fazer avaliação de imóvel? É muita coisa. E aí, no final, eu dou um curso lá de 5 horas, que o cara, ele olha e ele fala, vou para esse aqui. Aí ele vê lá que o lado dele é fazer uma média, um negócio desse assim e tal. Se a justiça aceita isso, é um problema da justiça, não é um problema meu. Eu estou explicando como é que é feito isso e como é que é feito isso. Aqui está um laudo de avaliação e aqui está um documento desse, um PITAM. Está aqui, estão os 2 documentos possíveis de ser apresentados e cabe às partes lá questionar ou não. Se eu sou assistente técnico de um lado, eu vou perguntar logo de cara que variáveis que foram utilizadas para dizer que aquilo vale tanto. Entendeu? Somente isso. Logo de largada eu faria isso e mais. Vocês sabem. Isso a gente faria basicamente a mesma coisa. Bem legal de fazer. Só que é o seguinte, cria uma expectativa muito grande isso. Porque o cara, ele acha que realmente ele fazendo um curso daquele ali e, rapaz, são perguntas assim terríveis que a gente responde no dia a dia, das mais diversas possíveis, que vai desde essa expectativa que ele tem de ganhar esse dinheiro, que não vem dessa forma, até de ele falar, cara, eu vou desistir, porque eu não tenho condições técnicas de fazer nada. E não tem mesmo. Eu não tem, como dizer, não tem que passar pano, não tem. Porque se não for um documento simplificado, aquele negocinho de uma pesquisa assim, não sai. Não sai. E não tem que sair mesmo. Exatamente. Tem muita gente que, credenciado na Caixa, faz o laudo simplificado, quando ele vai partir pro lado completo, não sabe. O cara trava total. E aí, porra, cara, se vai cair um negócio desse na justiça, ou pegar um cara casca grossa igual a gente, assim, no meio do caminho, e sabe fazer as perguntinhas, igual a Lia, que adora dar umas espetadas, né, assim, a Lia adora dar umas espetadas, umas catucadas. Cara, já era, o cara patina. Assim, não é que tem que ter uma experiência gigante, por exemplo, o corretor, mas estudar, pô. Mas, assim, tô falando comparativamente, né, porque pega um arquiteto, um engenheiro recém-formado, acho que o engenheiro, nesse caso, até tem menos problema do que o arquiteto em si. E eu sou arquiteto. Você coloca, por exemplo, se falar de patologias, é algo que na faculdade de arquitetura você cita olha isso lá. cita. Olha, né? Você fala, olha, tem que e tal, mas olha, isso aqui fica para uma segunda etapa, nós vamos ver isso aqui mais para frente, e nunca vê. Até uma questão mais de revestimento, digamos assim. Exatamente. Mas você não fala de esplacamento, você não fala, não tem, isso não é algo nosso da arquitetura. A arquitetura, ela está muito mais vinculada ao projeto, só ao projeto mesmo, e a gente tem que ser honesto nisso. E ao urbanismo. Então, por isso que eu não aceito também engenheiro ficar fazendo projeto de arquitetura, porque eu falo, cara, você faz umas coisas horrorosas. Nem no Minecraft eu faço faz uma caixinha cara. Sem ventilação. A sua ventilação nem cruza. A gente tem apartamentos cara, com norma de desempenho agora, o cara não consegue fazer porra. Não consegue, não passa. Não passa nada. Curiosidade, teve uma vez, acho que tinha um professor meu de acústica na época, ele era engenheiro, professor de acústica e de conforto ambiental. E ele era pós-graduado nessa área, era mestre em acústica. O cara fazia muito projeto para casa noturna, essas coisas todas. E ele falou lá que teve não sei se foi uma casa cor, alguma coisa desse tipo que teve em São Paulo, projetos de arquitetos. E foram analisados ao longo do tempo, acho que 200 projetos. Dos 200, menos de 20% passava em conforto térmico, conforto ambiental e tudo mais. Então, mesmo com essa arrogância institucional que os arquitetos têm, que a gente aprende a desenvolver essa arrogância, a gente falha muito nisso. Mas o engenheiro que está pensando que o módulo do quarto... o cara fala, não, dormitório é 4x3, funciona. E a cozinha é tanto por tanto, o banheiro é 3. Não, porque está no código de obra. Não, porque funciona. E a janela é tanto. Tá, beleza.
não necessariamente tem que ser desse jeito, mas ele encara dessa forma e tudo mais. Então, na avaliação de imóveis, é muito legal quando o cara só tem que fazer inferência. Ele pega ali o modelinho e tudo mais. Na hora que ele fala, cara, tem uma patologia aparecendo ali, o que é isso aqui? Aí o arquiteto ele vira e fala, isso aqui é falta de verga, porque ele aprende e ele... Não, mas tem engenheiro também que é assim. Não, mas ele replica isso, acaba replicando, e sempre fala, não, tem um recalque acontecendo aqui. Não tem, dá uma olhada aqui, tem indício aqui, vai na parte de fora. Mas aí ele olha lá, entendeu? As formulazinhas prontas de diagnósticos que estão sendo colocados na internet, é tudo assim. Nossa, a trinca aqui é de bigode. Ah, mas eu tenho dúvida. Alguém tem um manual de trincas? Porra, manual de trinca, mano? Não, tudo bem que você vai ver lá a formação, orientação. Sim. Mas, cara, se você não tem visão holística e estudar aquela porra ali, se você colocar que aquilo ali é só dilatação térmica agora, da o que tá laje... acontecendo é isso aqui. Eu pego o manual, eu pego a minha foto, eu comparo, então isso É isso que eu tô te falando. É isso aí que eu tô te falando. Isso tá acontecendo. O cara tem um pega... checklist. o checklist. Pare pra... Porra, tá lá no livro do Esso Thomas lá, 30. A mesma coisa com a avaliação. Não, o cara falou que é aqui... Até 30. E beleza, foda-se. E as variáveis? E aí, não tem. Mas tá ao contrário. Não. Não. Você coloca Passei 3 aqui. dormitórios, tá valendo menos do que de 2 dormitórios? Mas é assim. Então faça. Teve um processo que eu estava atuando lá como assistente técnico, e aí a pessoa veio através de um colega lá indicado, e aí ele indicava lá na casa, a família construiu uma casa e vendeu a casa, eles são consultores, contrataram uma arquiteta lá para fazer, e a casa começou a aparecer algumas fissuras, começou algumas trincas, ela começou a ficar um pouco problemático. E aí contratou o ocupante da casa, financiado pelo banco lá, o Itaú, se eu não me engano. Ele falou, cara, essa casa não tem condição, eu tô com medo, não fiz nem armário na casa. A sensação de medo mesmo, né? Sensação de insegurança da casa, aconteceu alguma coisa e tal. Ele é engenheiro florestal, se não me engano. Ele falou, não tem competência, vou contratar. E contratou uma empresa lá para fazer um laudo, né? E aí o cara fez lá essa trinca, essa fissura, essa rachadura, tá ali mudando os termos. Mas todas as fotos dele, ele não tinha um fissurômetro pra dizer. Que legal. Ele fez a classificação no olho. Aí ele falou assim, olha, há um recalque na estrutura aqui e ela oscilou em 5 centímetros, a estrutura. Não, eu não tô dizendo que não tem oscilado, mas é assim... isso é exatamente... Não é aceitável. Você tirou essa porra? Não é aceitável. Você parametrizou com o quê? Dizendo que isso... Ele falou, tem uma flecha onde não era uma flecha. Aí, entendeu? Então, e a pessoa afirma isso, cria mais insegurança em quem está ocupando o imóvel, ele vai para a justiça com uma sede de vingança, ele quer dinheiro, e a solução estrutural do engenheiro, no caso, era colocar um pilar em cada canto lá. Falei, não precisa de tudo isso, não é dessa forma que se faz, né? E aí o questionamento que teve foi em cima da metodologia que ele usou para fazer o... E aí, pasmem, o perito que foi pro processo era pior do que o assistente técnico. E aí ele foi assim, só num copo e cola de coisas já prontas. Aí eu falei, não, cara. Assim, eu não sou especialista nessa área, tá? Eu conheço essa área, não sou especialista. Mas eu tenho um amigo, um colega meu, que a gente trabalha junto nisso sempre. E esse cara é o mestre, né? Só que ele não tá lá, assim, ele me apoia nessas questões, olha, eu tô com dúvida aqui, só que assim, quem tem experiência tem, né? Ele fala, não, isso aqui é assim por causa disso, tal, analisou isso aqui, não, eu vi lá assim, então é isso mesmo, encaminhamento é isso, que é um cara que conhece muito mais. Aí eu vou com mais segurança e a gente dá porrada junto, entendeu? 2 batendo é melhor do que um batendo só. E aí, cara, aí você fala, gente... Mas ela é Botafogo também? Não. Não. Mas aí eu acho que é o seguinte, muito disso acontece na avaliação também. Sim. E a avaliação, ela se você não for, e aí eu não chamo nem de mentoria, tá? Se você não tiver um acompanhamento, nem que seja de um amigo, de qualquer pessoa que seja, para olhar e falar, olha, vamos trocar ideia nisso aqui, o que você acha disso aqui que está acontecendo? Seu laudo vai ficar errado. Ele vai encaminhar para uma resposta que não é a mais adequada. Isso aí é básico, né? Mas... É isso. Hoje foi bem papo de bar mesmo. Foi mesmo, cara. Faltou só a cerveja, mas a cerveja tá proibida aqui. Cerveja não, porque é de manhã, né, gente? Temos que trabalhar, parece que não, mas temos que trabalhar. A gente.
Tá de Ah, mas aí férias. já fez por isso. A gente vai devolver ele pra praia agora. Vamos ver. É só final de tarde, só pra dar aquela... pra não Gargarejo. ficar no calor, né? Pra não ficar no calor Só o da bochecho. casa. Assim, quero... Assim, antes de vocês fecharem, eu quero agradecer, quero dar os parabéns pra você de uma vitória pessoal sua que você publicou, que eu achei incrível. Obrigado, sim. obrigado. Eu acho isso amável. Cuidar da saúde mental, física é Assim, bacana. Parabéns, viu? Obrigado. Eu fiz aquilo porque, primeiro, muitas pessoas que estão precisando de ajuda não têm coragem de assumir que tem. E às vezes é um cara meio despojado, que nem eu, assim e tal, todo. Eu sei que eu sou irreverente e tal. Acha que tá tudo bem 100% do dia. E às vezes esquece. Ou não sabe o que se passou. E você vê muito Instagram, você que fica acompanhando Instagram e tal, acha que aquilo ali que é a verdade. Não, cara, às vezes não. E, porra, eu fiquei muito feliz e eu tomei a liberdade de fazer aquilo, porque naquela semana aconteceu duas coisas terríveis, né? Sim. Uma menina aconteceu o que aconteceu e depois um youtuber famoso. Uhum. Falei, caralho, bicho, Foi bem na época. quanta gente deve estar precisando de saber disso aqui. Que você tem como se ajudar, que você tem como encontrar um caminho. E o feedback que eu tive foram de pessoas que deram ok e tal, igual você. E eu tive muito feedback de pessoas que falaram assim, cara, eu tava precisando ouvir isso. Uhum. Vários, eu não falei de ninguém, não expus ninguém, mas... E também vários feedback de pessoas, cara, eu passei por isso, fiz, e só porque você falou eu também vou me expor. Porque às vezes a gente tem vergonha, né? verdade. Às vezes não quer. Mas eu sou meio despirado. Eu sou botafoguense, né, bicho? Botafoguense. Nada quebra o botafoguense. Nada quebra. Né? Vergonha já foi mas pro saco. eu Aí, achei pô, importante é bom discutir falar. isso. E assim, sinceramente mesmo, eu admiro vocês dois pelo trabalho que vocês desenvolvem. Mas eu falei isso pra vocês já, que eu passei a admirar muito mais pela essa força, essa confiança que você teve em você mesmo. Isso aí foi lindo. Parabéns, viu? Obrigado. Parabéns. Top. Eu vou chorar. Obrigado, mas é isso aí, cara. Tem que ser de primeira. Só o nome que é de quinta. Gostei. Galera, espero que vocês tenham gostado. Fiquem aí na paz de Deus. Procure ajuda se você precisar, né? Sempre. Se credencie na caixa. E vamos que vamos pra cima e fui!